George Russell é o novo companheiro de equipe de Lewis Hamilton na Mercedes, mas muitos têm falado que existe sim a possibilidade do Russell acabar copiando algum tipo de forma de pilotagem de Hamilton na intenção de alcançar o piloto inglês e talvez até mesmo se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Mas será mesmo que o Russell está disposto a fazer isso? Então, fique sabendo tudo agora, na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e pela primeira vez George Russell teve a oportunidade de sentar ali num carro da Mercedes e acelerar muito na pré-temporada pela equipe. O W13 foi utilizado pelo piloto inglês, que fez muito sucesso na verdade em suas mãos. Conseguiu fazer treinos muito consistentes, muitas voltas durante os 3 dias lá em Barcelona e conseguiu mostrar que é bem veloz mesmo nesse carro. Não é à toa que ele conseguiu a 2ª colocação com relação aos melhores tempos de todos esses treinos de pré-temporada em Barcelona. Entretanto, ele ficou logo atrás do seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, e acabou sendo perguntado em uma entrevista se existe a possibilidade, de certa forma, dele se inspirar no estilo de pilotagem de Hamilton na intenção de pilotar um pouco mais veloz o seu W13. Mas quando perguntado sobre isso, na verdade George Russell chegou a dar uma resposta relativamente polêmica. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixa o seu like, deixa o joinha porque isso ajuda muito o canal a crescer e é completamente de graça, então não esquece. Deixa o joinha aqui embaixo. É claro que ao responder essa pergunta, antes de mais nada, George Russell começou a falar assim sobre a questão do próprio Lewis Hamilton e do talento que ele tem dentro das pistas e até mesmo a sua experiência. Na apresentação, inclusive, do W13, que aconteceu no YouTube ali, pelo perfil da Mercedes, ele chegou a dizer que Hamilton é sim o seu herói dentro do automobilismo, seu herói esportivo, seu ídolo, e que estar ao lado do seu herói numa equipe que é uma das melhores da Fórmula 1 não tem preço. E é justamente sobre isso que George Russell falou no início dessa entrevista. Olha o que o piloto inglês disse na entrevista. Lewis é um lutador, ele é um excelente piloto. Sua prioridade absoluta é ser a melhor versão de si mesmo quando ele chegar à pista no Bahrein para a primeira corrida. Ele é muito mais experiente do que eu, ele sabe o que é preciso para ser campeão do mundo e sabe qual a melhor preparação ao longo da pré-temporada para a primeira corrida. É claro que todas as fontes estão aqui embaixo na descrição, mas o que George Russell falou foi bem interessante. Ele consegue reconhecer que o próprio Hamilton realmente é um piloto mais experiente e continua sendo muito veloz, ou seja, acredito eu que o Russell entende que ele é um piloto mais velho e que conhece bem mais assim de Fórmula 1 do que ele especificamente. Não é à toa que ele já se tornou heptacampeão mundial na categoria. Parece que Russell realmente reconhece isso tudo e percebe que existe um certo déficit entre ele e o Lewis Hamilton. Mas apesar disso tudo, entender que o estilo de pilotagem de Hamilton já é muito rebuscado, muito lapidado por conta de todos esses anos na Fórmula 1, George Russell salientou que ele sabe que cada piloto tem uma abordagem diferente na hora de pilotar um carro de corrida. E essa é uma questão muito importante. Ou seja, o estilo dele comparado ao de Lewis Hamilton é um estilo bem distinto e que aparentemente não pode ser copiado de um piloto para o outro. Todo mundo é diferente, sabe? Eu provavelmente teria uma abordagem diferente de Lewis e ele terá uma abordagem diferente de outro piloto. Esse é o caso de todos os pilotos de Fórmula 1. Você precisa aprender o que é melhor para você e respeitar como cada indivíduo faz isso. E o que George Russell disse realmente faz sentido, ele tem razão nessa afirmação. Mas apesar disso, muitos pilotos no decorrer aí da história da Fórmula 1 já fizeram a utilização de telemetria, por exemplo, para analisar o que os seus companheiros de equipe faziam dentro da pista. Na verdade, Gerhard Berger mesmo era um piloto que fazia isso com relação ao próprio Ayrton Senna. Analisava a telemetria, via onde o piloto freava, acelerava e convergia nas curvas e tentava copiar exatamente a mesma coisa. Claro que ele não conseguia fazer igual o Senna e muitas vezes acabava passando reto nas curvas. Mas outros diversos pilotos também tentavam fazer isso. E é muito comum e muitas vezes acaba dando certo.
Mas aparentemente George Russell não está disposto a isso, mesmo sabendo que o companheiro de equipe dele é um dos melhores pilotos da história da categoria. O próprio George Russell, apesar de admitir que Lewis Hamilton é sim um piloto mais experiente, tem tudo para se tornar campeão mundial, ele também não é, na verdade, um piloto ruim. Para falar a verdade, ele é um destaque na Fórmula 1 dos últimos anos. No ano passado, inclusive, depois de 2 anos pilotando pela Williams, ele conseguiu fazer coisas inacreditáveis. Entre elas, por exemplo, um P2 lá no GP de Spa-Francorchamps, lá na Bélgica. E isso foi incrível, já que na qualificação embaixo de chuva, ele conseguiu sim fazer a segunda colocação. E claro, a corrida não aconteceu da melhor forma possível. Para falar a verdade, aconteceu apenas em regime de safety car. Mas ainda assim ele garantiu o P2 naquele GP, mesmo com uma Williams, com a metade dos pontos somados. Isso sem contar de outros momentos no decorrer do ano passado, em que ele também conseguiu fazer coisas inacreditáveis com a sua Williams, principalmente nas qualificações, já que essa não foi a primeira vez que ele ficou com o segundo melhor tempo nessa sessão específica. George Russell é sim um destaque na Fórmula 1 e ele inclusive falou mais sobre isso também nessa entrevista, mostrando que esses anos na Williams e todas essas situações, esses 3 anos na equipe inglesa, mostraram para ele, ensinaram ele como ser um piloto melhor. E justamente por conta disso, ele se encontra pronto para se tornar um piloto da Mercedes. Olha o que ele disse em entrevista. A resposta é nada, porque o processo e a rotina que tive até este ponto da minha carreira foi o que me levou a conseguir essa posição. Vou dormir igual, vou comer igual, vou treinar igual, porque sinto que estava fazendo o meu máximo, o meu melhor, para me dar a melhor chance de chegar à Mercedes. Se eu sentir que poderia estar fazendo mais nesse ano, teria feito de qualquer maneira. Acho importante não analisar demais ou não mudar muito um sistema que está funcionando para mim. Pode ser muito diferente para outra pessoa, mas para mim, sinto que está funcionando e quero continuar o que construí nos últimos 4 ou 5 anos. E olha que interessante, é justamente embasado nessa experiência que ele teve, principalmente na equipe Williams, e que ele conseguiu resultados praticamente perfeitos, que ele entende que precisa manter a sua originalidade, a sua legitimidade em relação à pilotagem e não copiar a Lewis Hamilton, já que isso, teoricamente, seria jogar fora toda a experiência que ele conquistou lá na Williams dentro da Fórmula 1. E o jovem britânico vai sim retornar ao cockpit do W13 entre os dias 10 e 13 da pré-temporada, agora no Bahrein. E depois, no dia 18 de março, terá a oportunidade de pilotar dentro de um grid de Fórmula 1 pela primeira vez o W13, onde ele terá sim a oportunidade de talvez até mesmo acabar vencendo a corrida. Claro que isso a gente vai precisar ver aí no decorrer desse campeonato, talvez até mesmo no decorrer das próximas semanas. Mas como nós pudemos ver, ele está sim com sede de vitória e na intenção de conseguir o melhor resultado possível para a sua nova equipe, a Mercedes. Mas claro, o que você acha disso tudo? Você concorda com o George Russell? Você acredita que ele vai conseguir manter o estilo de pilotagem exatamente igual ao do carro da Williams, que ele fazia antes, mantendo ali toda a sua experiência? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto e se você acredita que ele não vai pelo menos tentar copiar alguma coisa do estilo de Lewis Hamilton. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Para ser bem sincero, é muito difícil um piloto ser autêntico o suficiente, como George Russell disse nas filmagens, nas entrevistas também. Na verdade, é muito difícil a gente enxergar isso em um piloto. Até porque, na maioria dos casos, o que acontece é que dentro de uma equipe, os engenheiros acabam compartilhando algumas informações. E muitas vezes os engenheiros ali de George Russell vão chegar para ele e falar: olha, você está freando muito antes na curva, olha onde o Hamilton está freando. Ele freia 10 metros à frente, 5 metros à frente. E nesse momento ele vai ter que tentar fazer exatamente como Lewis Hamilton e acabar diminuindo ali a sua característica de pilotagem nessa situação. Mas de uma forma geral, é importante que o piloto se mantenha com essa legitimidade, essa autenticidade no sentido da pilotagem e consiga sim continuar fazendo como nos outros anos.
Mas é claro, se ele estiver lento, perdendo muito para Hamilton, acredito eu que ele vai precisar fazer alguma coisa. E uma das possibilidades é justamente ele tentar copiar o estilo de pilotagem de Hamilton, pelo menos em algumas situações específicas. Claro que isso não deve acontecer sempre, mas isso pode sim acontecer em algum GP desse ano de 2022. E talvez ele acabe se decepcionando nesse momento específico. Mas acredito eu que ele já deve estar relativamente acostumado com esse tipo de situação, como praticamente todos os pilotos da Fórmula 1 já estão também. Mas como eu sempre digo, se você tiver uma opinião diferente da minha, já coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você pensa. E se você gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe a notícia, como eu noticiei, analisei isso tudo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!